Juízes 21, 25. Amém? Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria. Nós vamos falar hoje sobre quando a ordem é quebrada. Quando a ordem é quebrada, quando cada um faz o que quer, o que bem entende, né? Quando a ordem é quebrada. Nesse capítulo aqui, nós vamos seguindo e vamos ver, para trás a gente vem, né, e vai ver muitas coisas que aconteciam em Israel naquela época. O povo havia deixado de servir a Deus. Eles estavam, cada um escolhendo o caminho a seguir. Cada um escolhendo o Deus que queria seguir. E isso aí entristeceu muito o coração de Deus, né? Cada um fazia o que achava reto aos seus olhos. Cada um fazia o que queria fazer, né? E quando cada um faz o que quer, irmãos, o perigo é muito grande. Vê a nossa nação, nós somos presidencialistas, né? Nós temos um presidente que ele é responsável pela direção do país. Quando é a monarquia, é o rei que é responsável, né, pelo andar do país dele, né? E quando não tem ninguém, é anarquia. Porque cada um escolhe o que é bom para ele. E cada um diz, olha, fulano não está sendo legal comigo, eu posso matar fulano. Porque não tem lei que vai me prender. Olha só, isso é anarquia. E a gente vê isso hoje. Ah, eu quero um celular, eu vou lá e mato aquele cara, pega o celular para mim. Olha só. Isso é anarquia, né? Cada um faz o que bem entende. Nós não estamos falando que o nosso país está assim, mas está pertinho, né? Muitas coisas têm entristecido o nosso coração. Que a gente vê, a pessoa diz assim, ninguém tem nada com a minha vida, eu faço o que eu quero, né? Eu ando como eu quero, ninguém tem nada a ver com isso. Isso é anarquia. Quando não tem uma cobrança, irmãos, quando nós não temos que prestar conta a alguém, é anarquia. Quando eu não tenho que prestar conta a Deus, quando eu não tenho que prestar conta à justiça, à lei, então, quando eu não tenho que fazer nada disso, vira anarquia. E nós, então, vamos falar hoje quando essas ordens são quebradas, né? Ordens quebradas. Primeiro, irmãos, eu vou falar quando a ordem social é quebrada. Israel estava com a ordem social quebrada. Vivia o caos, vivia cada um por si. Não tinha ninguém que direcionasse a nação. Não tinha ninguém que falasse, olha, vai por aqui ou vai por ali, né? Porque não prestavam conta a ninguém. Não se respeitava ninguém. E como é triste isso, né? Ordem social quebrada. Quando você não precisa prestar conta, quando você não tem ninguém que te dá uma diretriz. Israel estava vivendo assim, porque eles haviam se afastado totalmente de Deus. Estavam totalmente afastados de Deus. E quando a ordem é quebrada, quando essa ordem social, ordem é quebrada, o caos impera, e aí a ordem econômica é quebrada. A fome, a peste, né, a doença, por quê? Porque começa a vir coisas. Israel estava vivendo isso, irmãos. Estava vivendo uma ordem social quebrada, e aí eles começaram a buscar as coisas do inimigo. Quando isso é quebrado, nós vamos buscar as coisas do inimigo para a nossa vida. Olha bem, vamos ler Ruth 1:1. É bem aí, pertinho de onde você estava. Ruth 1:1. Minha Bíblia fechou sem querer, mas vamos lá. Depois de Juízes é Ruth, tá? Ruth 1:1. Diz assim: no tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e seus 2 filhos morar algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e o de sua mulher Noemi. Dos seus 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efrata.
um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando lá. Algum tempo depois, Elimeleque morreu e Noemi ficou com 2 filhos, que casaram com moças moabitas. Isso era proibido em Israel, tá? Casar com moabitas, né? Com qualquer outra nação, né? Mas eles casaram com moabitas. O nome de uma delas era Orfa e da outra Rute. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando lá, Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. O que aconteceu aqui, irmãos? Ordem quebrada, começou o caos social, eles não obedeciam aos juízes, eles seguiam o juiz 40 anos. Aquele juiz morria. Aí demorava, às vezes, para levantar um outro juiz, né, que eles iam obedecer de novo. Nesse inteirinho, eles começavam a servir outros deuses, e se afastar do Deus verdadeiro. Cada vez que um juiz morria, era em torno de 40 anos que cada juiz governava, tá? Se vocês forem seguindo, lendo Juízes, vocês vão ver que é mais ou menos essa faixa. Uns governaram menos, outros mais, mas às vezes demorava para levantar um outro juiz para julgar Israel. E nem sempre eles davam ouvidos ao juiz que se levantava, né? Mas aqui a gente vai ver uma ordem econômica sendo quebrada. Belém significa casa de pão. E essa família morava em Belém, morava na casa de pão, de fartura. Morava num lugar que tinha fartura. Mas o que aconteceu? Veio a fome na casa de pão. Olha que tristeza, irmãos, quando falta alimento na casa de pão. Quando falta alimento para o povo daquele lugar, né? E eles então saem dali e vai procurar alimento na terra do inimigo, Moabe. Irmãos, quando nós começamos a buscar alimentos na casa do inimigo, o que nós vamos comer nunca vai ser sadio, né? Quando a gente começa a buscar as coisas do inimigo. E esse homem sai com sua família, né, com a sua esposa e seus 2 filhos, da casa de pão e vai para Moabe, que era inimigo das terras de Israel e do povo de Israel. E lá ele fica em torno de 10 anos. Só que ele morre. Ele morre e os filhos, então, resolvem se casar com moabitas. Em vez de retornar para a sua terra, né? Eles resolvem, então, pegar esposas moabitas. E um casa com Orfa e o outro casa com Rute, né? 2 mulheres moabitas. E ficaram por lá 10 anos. Depois ela retorna. Não vou contar a história de Rute, não, tá? Nem de Noemi. Mas eu quero dizer para vocês que quando o povo de Deus, a ordem social é quebrada, a ordem econômica é quebrada, o povo vai buscar alimento na terra inimiga, nas coisas que é do inimigo. E eu estou trazendo isso para o mundo espiritual, tá? Não só para o mundo físico, mas para o mundo espiritual, quando você vai buscar alimento na terra do inimigo. 1 Samuel, logo à frente aí, 3:1, vai falar assim: e o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Vou contar a história primeiro. Antes de eu contar a história de Samuel, vou contar para vocês a história de um homem chamado Mica. A mãe de Mica foi roubada. A prata dela foi totalmente roubada. E ela lançou uma maldição sobre o ladrão. Ela amaldiçoou o ladrão que havia roubado a prata dela. E passado um tempo, o filho dela chega para ela e fala: mãe, você amaldiçoou quem roubou a tua prata, mas fui eu que roubei. A tua prata está comigo, né? Está comigo. E eu vou te devolver para que ela retirasse a maldição que estava sobre ele, né? E ela então retira aquela maldição, abençoa ele, e ela diz para ele assim: agora eu quero que você pega essa prata e faça um ídolo para servir ao Senhor, né? Vou servir ao Senhor assim. Primeira coisa, podia ser intenção boa, mas ela ia fazer uma imagem de fundição, uma imagem de prata, para
para eles servirem como Deus, achando que estava servindo o Deus do céu, mas o Deus do céu proibiu esse tipo de coisa. E Mica, então, ela mesma, Mica devolveu o dinheiro para ela e ela mesma mandou fazer esse ídolo. E Mica fez uma capela, lá fala casa de deuses, né? Ele construiu uma casa de deuses. E nessa construção, ele colocou várias imagens de escultura. Não foi só a que a mãe dele fez. Ele colocou várias imagens para se dobrar diante delas. E ele pegou, irmãos, e nomeou seu filho como sacerdote. Ele pôs o filho dele, ele não era levita, ele não poderia ser, né? Ele não era da tribo de Levi, ele nunca poderia ungir um sacerdote, mas ele fez isso justamente com o próprio filho. A gente vê isso muito hoje, eu me unjo, né? Eu sou o apóstolo fulano de tal, né? Eu me unjo e eu vou servir a Deus como eu quiser. Eu vou fazer as minhas normas, eu vou fazer as coisas da maneira que eu quero, né? E aconteceu isso com esse homem chamado Mica. Ele, então, ungiu o filho dele para ser o sacerdote na casa de deuses que ele construiu. Só que, passado um tempo, vem um profeta, levita, passeando, procurando um lugar para morar. A versão mais antiga diz assim, procurando conforto. Um profeta que procura conforto. Para servir a Deus no conforto, porque a terra que ele estava não era boa. E ele era da tribo de Levi, ele era alguém que poderia ser um sacerdote, né? E ele, então, contrata esse profeta para ser o sacerdote na casa de deuses. E esse profeta aceitou ser esse sacerdote. Fala que ele fez uma estola sacerdotal, né? Ele fez uma vestimenta para aquele profeta, né? E ele então contratou ele por algumas moedas, não sei, barras de prata por ano. E esse homem então veio a servir ali, ficou servindo na casa dos deuses lá. Totalmente errado, porque Deus não aceita esse tipo de coisa, né? Deus jamais vai aceitar que alguém da tribo de Levi, um servo ungido por ele, separado, a tribo separada para ele, vai lá servir imagens de escultura. Deuses falsos, né? Mas esse homem fez isso. Sabe o que é isso, irmão? É quando a ordem espiritual é quebrada. Como não tinha ninguém que governasse, eu vou fazer o que eu quero. Então, eu faço uma igreja para mim, eu faço uma casa de deuses para mim, eu arrumo o pastor ou o sacerdote que vai ser conforme eu quero, que nunca vai falar não para mim, se ele falar não, eu mando ele embora, né? Ele vai embora. Quando o povo deixa de ser submisso a Deus, irmãos, essas coisas começam a acontecer. Não quero você porque você falou que eu estou errado. Falou contra o meu pecado de estimação. Um pecado que eu tenho, oculto ali, mas você falou contra ele. Então, eu mando você embora. Eu vou pagar aquele cara lá para servir conforme eu quero. Errado, mas é o jeitinho que eu quero, né? Eu quero que ele faça isso. Então, a ordem espiritual estava quebrada. E aí a gente vê aqui, quando eu li aqui sobre Samuel, nós vamos falar, quando Deus começa a restaurar as coisas, irmãos, quando Deus começa a restaurar essas coisas que se encontram errado na nação, né? Essas coisas. E ele, então, primeira coisa que ele faz, né? Pega Eli. Eli era o sacerdote do Senhor. Só que Eli criou filhos e nunca corrigiu, irmãos. Ele não corrigia os seus filhos, ele deixava seus filhos fazer o que bem entendesse. E botou eles lá para servir a Deus no tabernáculo, né? Para servir diante de Deus, e o povo tinha que aceitar. E ele, então, não chamava atenção. E aqueles filhos de Eli eram filhos de Belial, né? A palavra diz. Por quê? O que eles faziam? Eles pegavam a carne, por exemplo, eles traziam o sacrifício. A carne tinha que ser separada, né? A carne que tivesse gordura, ela era queimada ao Senhor.
né? Então, eles tinham a porção deles, mas era aquela porção que o sacerdote ia dar. Eles não podiam pegar a carne que era do Senhor para eles. Primeiro tinha que queimar para que o pecado do povo fosse abrandado. Mas eles iam lá, ó, e pegavam o que eles queriam. Eles eram melhor do que o povo, entendeu? Eles se consideravam melhor do que o povo. Então, eles faziam isso. Eles se deitavam com as mulheres na porta do tabernáculo. As tendas na porta do tabernáculo era o lugar que eles iam se deitar com as mulheres, os 2 filhos de Eli. E ele não corrigia eles. Ele não corrigia eles, deixava fazer o que bem entendesse. Irmãos, hoje, se você for corrigir e for um pouquinho mais bravo com o seu filho, é perigoso sair preso, né? Hoje está difícil para você corrigir uma criança. Mas ele deixou eles fazerem o que queria. Eles roubavam as ofertas, eles roubavam o povo e ficava por isso mesmo. Ficava por isso mesmo, porque quem devia corrigir, não corrigia. E é muito triste quando não tem correção, irmãos, quando você não tem que prestar conta a ninguém. Quando você faz o que você quer, porque você vai errar e não vai ter ninguém para dizer, olha, isso aqui vai te levar para o inferno. Você está indo por caminho de morte. Você está andando por caminhos que vai tirar a tua presença de Deus, a presença de Deus em sua vida. Então, Eli era assim, não havia nada que ele fizesse que voltasse ao normal. E agora a gente vê aqui, contei a história, né, de Ruth. O que aconteceu com Ruth? Depois que aconteceu toda essa tragédia na vida do servo de Deus lá, que foi morar lá, Deus levanta uma serva dele. Porque Deus vai começar a restaurar Israel. Vai começar a trazer a visão dele para Israel de novo. E ele pega uma lá, moabita, que jamais poderia ser usada por Deus, né, de acordo com o povo de Israel da época, e talvez conosco também, né? Porque Deus pega, às vezes, aquele menorzinho. Ah, fulano? Mas fulano? Ah, quem é fulano, né? Mas é esse que Deus pega. E Deus pegou Ruth, uma moabita, improvável de ser usada, uma que era lá da terra do inimigo, e Deus, então, ela fala para ela, o coração dela foi aberto para Deus, e ela diz para Noemi assim, o teu Deus será o meu Deus. O lugar que você pousar, eu vou pousar contigo. Sabe? Deus muda o coração daquela mulher para que ela seja alguém usável por Deus. E Deus tem que fazer isso conosco muitas vezes, irmãos. Quando nós estamos cheios de nós mesmos, né? Deus não pode nos usar. Mas ele pega então Ruth, pequena. A outra não, a outra nora voltou. Mas essa diz assim, eu vou contigo. Eu vou servir o teu Deus. O teu Deus é meu Deus. E ela então volta com Noemi. Noemi, irmãos, o significado... Elimeleque, que era o pai, o significado do nome dele era para quem Deus é rei. E o para quem Deus era rei foi procurar na terra do inimigo. O significado do nome dele, Elimeleque, para quem Deus é rei. Que triste, irmãos, quando o povo de Deus começa a buscar as coisas do inimigo, né? E esse aqui era de Deus. Noemi significava doçura. Olha só o significado do nome dela. Doçura, agradável. Esse era o significado do nome de Noemi. Depois ela muda o nome dela para Mara. Sabe qual é o significado de Mara? Amargosa. E ela diz assim, eu não tenho mais prazer na minha vida. Deus levou o que era de mais precioso, né? Que eram os filhos dela. E ela diz assim, a partir de hoje, o meu nome é Mara. É amargosa. Né? E ela então muda isso. Quilion significava fraco. Malom significava delicado. Deus tirou os filhos dela, né? E então ela se sente assim, hoje, a partir de hoje. Ruth significa rosa, tá? Né? O significado do nome Ruth é rosa. E ele então pega a rosa e diz e transforma ela. E ela então vai transformar a vida de Noemi. Ela vai para a terra de Noemi e lá ela casa com Boaz. E ela casa com Boaz e ela então gera um filho que entrega para a sogra cuidar. Fala que o filho foi criado
no colo da sogra. E a sogra, então, ela é restaurada por algo que Ruth fez. Ela foi restaurada criando o filho de Ruth, né? E aí as mulheres, amigas dela lá, que conhecia ela, falavam assim, não é Ruth, a tua nora, não é melhor do que 7 filhos? Olha só, ela é muito melhor para você do que 7 filhos. Então, eles viram a bondade de Ruth, né? E ela, então, restaura a vida familiar de Noemi. E o nome de Noemi volta a ser Noemi, né? Porque ela fala assim que ela era ditosa, que ela era bem-aventurada, que ela era feliz, porque ela estava com o filho, né, no colo. Ela estava criando aquele bebê como um filho, né? E Ruth, então, faz isso por ela, restaura, é levada para restaurar Noemi. Mas ela não foi só para isso. Ela foi uma das o bisavó de Davi, né? Ela gerou esse filho aqui, Obed, né? Depois gerou, ai Jesus, esqueci o nome do outro agora, que gera Jessé, que vai gerar Davi, né? Então ela vai ser uma bisavó de Davi. E consequentemente Jesus veio da tribo de Davi. Alguém que veio de lá, mas veio com o coração limpo, e ela vai ser da geração do Senhor Jesus, né? Ela vai ser alguém que vai entrar na geração do Senhor Jesus. Olha a restauração que veio através de Ruth, né? Da bondade de Ruth, da delicadeza da Rosa, né? Veio, então, todas essas coisas para Israel e para o povo de Deus, né? Quando as coisas começam a ser restauradas por pessoas improváveis, irmãos. Pessoas que você olha e não dá nada. Você fala, esse aí não serve para nada, né? Sabe o que Ruth tinha, irmãos? Vontade de servir. Ela diz, eu vou com você. E ela foi para os campos colher espiga para tratar dela e da sogra. Ela não foi para a riqueza, né? Ela foi para a pobreza. E ela casa com um homem muito rico, tá? Que é Boaz, né? Ela vai casar com o dono de campos que tinha lá. E ela vai, então, ser responsável também pela geração do homem que foi segundo o coração de Deus. Porque Deus usou ela para isso, né? Lá em 1 Samuel 1, 2, lá, vocês vão ver que vai falar sobre um homem chamado Eucana. Eucana, irmãos, ele tinha 2 esposas. Ana, que significa graça, e ele tinha também a Pérola, que é Penina, né? Pérola. Então, ele tinha 2 esposas. Essas 2 esposas. E uma delas era estéril. Ela era estéril. Ela vivia triste, porque a que não era estéril vivia alfinetando ela, né? Alfinetando o tempo inteiro. Ela era humilhada pela outra esposa o tempo inteirinho, porque ela tinha filhos e ela não tinha filhos. Mas Deus vai lá e restaura através de um milagre. E Samuel é gerado, né? E Deus, então, gera outro segundo o coração de Deus. Samuel significa ouvido de Deus. Olha o significado. E fala ali que nessa época não tinha visões, irmãos. Não tinha profecia. Era tudo muito raro ter essas coisas, sabe? Nessa época. Não tinha as profecias para levantar o povo, né? E quando Deus não fala, irmãos, sabe o que acontece? O povo se desvia de Deus. Quando não ouve mais a voz de Deus, não ouve a palavra de Deus, ele se desvia. 1 Samuel 3:1, né? Fala assim, e o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Não havia, irmãos. Sabe? Então, era tudo tão raro de acontecer. E, de repente, o menino Samuel ouve a voz de Deus. Deus fala com ele. E ele diz, fala que o teu servo ouve. E Samuel veio restaurar. Quando a arca foi levada pelos filisteus, irmãos, quando a arca retorna, Samuel, então, começa de novo o culto a Deus. Leva o povo a servir a Deus outra vez. E coloca a arca lá numa tenda, mas ele leva o povo a servir a Deus. E ele julga Israel com retidão. Então, a ordem é restabelecida, porque o povo vai ouvir Samuel.
A ordem, então, foi restabelecida. Aquela ordem que estava quebrada, a ordem que estava derrubada, então, vem de novo a ser restaurada. Samuel era um pequenininho. Todo mundo falava, tua mãe te abandonou. Te trouxe aqui, ó, largou aqui. Largou você aqui no templo, para ser criado pelo sacerdote, né? Mas ele continuou firme. E Deus então usou ele. E ele foi um profeta que Deus usou mais do que a qualquer um, né? Ele então foi usado por Deus ali. Então Deus pega outro improvável. Porque Eucana morava lá nas montanhas. Era alguém que estava lá, mas que tinha o coração grato a Deus. Todo ano Eucana descia para o sacrifício. E ali ele sacrificava a Deus. Ele era alguém que amava a Deus. Então ele pôde passar isso para o filho dele, né? E ele passou. E então a ordem restaurada por outro pequenininho. Outro pequenininho. Mas Deus não fez só isso, irmãos. Deus levanta um rei para Israel. Primeiro Saul, que não foi o homem que Deus queria que ele fosse, né? Mas aí levanta Davi. Gerado, né, dessa descendência que eu estou te falando, e ele vem. E ele era alguém que Deus usou. Pequenininho, ruivo, devia ser feinho, né? Eu não acho o ruivo feio, mas o ruivo, né, ele era miudinho, a palavra fala. Ele era o menorzinho dos irmãos. Tanto é que ele não tinha aparência. Tanto é que quando Samuel veio para ungir um rei, eles nem mostraram ele. Ele estava lá no campo, esquecido, ficou lá. Aí Samuel fala, mas não tem mais nenhum filho? Aí ele diz, tem um, Davi, mas ele está lá no campo, né? Do lado de lá, era o mais improvável. Os outros filhos eram bonitos, guerreiros, grandes, né? Mas esse não, era o pequeno Davi, né? Ruivo. Olha como ele devia ser diferente da família, né? Porque os outros não eram, mas a Bíblia diz que ele era, né? Ruivo, assim, bem diferente. Então, Deus pega aquele menino, um pastorzinho de ovelhas, que ficava lá no campo tangendo a harpa dele, né? Tocando. E ali ele foi fazendo salmos para Deus. Ele adorava o Senhor. Ele era improvável, mas ele era alguém que amava a Deus. E ali naquele campo, né, ele ia fazendo a adoração ao Senhor. Mas sabe o que Davi tinha, irmãos? Ele era um tangedor de harpa, mas ele não era só isso. Ele era um adorador. Ele adorava o Senhor. Ele não é cantor para Deus, não. Ele era um adorador para Deus. A Bíblia fala que ele era valente. A Bíblia fala que ele era alguém que ia em nome do Senhor. E ele enfrenta um gigante. Ele era menino ainda. Ele era valente. Por amor de Deus, ele disse, ele não suportava que alguém se escarnecesse do nome do Senhor. Ele não suportava isso. Irmãos, nós temos que ser assim. Quando você vê alguém escarnecendo do nome do Senhor, sai de perto. Sai de perto, porque o juízo vem. Não seja você alguém a concordar com as piadinhas de mau gosto que escarnecem o nome de Deus. Às vezes nós estamos nos lugares e a gente ouve coisas que a gente sente mal com isso. Davi era assim. Davi escutou Golias dizendo, olha, eu vou matar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quem é o Deus de Israel? Davi não se importou quando eles falavam que ia matar, mas quando ele perguntou quem é o Deus de Israel, aí Davi se levanta com coragem, né, com fúria, né? E ele fala, é um incircunciso falando do nosso Deus? É alguém que não serve ao nosso Deus falando do nosso Deus? Então ele era alguém que não suportava, o ouvido dele não suportava que se magoasse o Deus que ele servia. Magoasse o coração do Deus que ele servia. Esse era Davi. Davi não tinha vergonha de dançar para o Senhor. Davi entrou na cidade dançando e pulando, adorando ao Senhor. Ele não tinha vergonha, porque ele sabia o Deus que ele servia, né? Ele não tinha vergonha de dançar para Deus. Ele não tinha vergonha de levar o nome do Senhor, né? Ele não tinha medo de se posicionar. Quem é esse cara? Quem é esse gigante? Enquanto o exército inteirinho acovardado, irmãos. O exército inteiro acovardado. Davi, como alguém falou aqui essa semana, era o que carregava as marmitas. Ele levava as marmitas para os irmãos dele comer lá.
O pai dele mandava queijo, mandava sei lá o que mais, e ele ia levar a marmitinha lá. E numa ida dessa lá, ele vê o Deus de Israel sendo zombado, né? E ele então se dói por essa situação. Quando nós agimos assim, irmãos, Deus fica contente conosco. Deus fica contente. Esse Davi, aí você vai falar, você está endeusando Davi? Não. Davi pecava. E pecou feio, irmãos. A Bíblia fala dos pecados horríveis, de assassinato que Davi cometeu. A Bíblia fala do adultério de Davi. A Bíblia fala das coisas que ele fez. Mas a Bíblia também fala que ele se arrependeu de todas elas. O coração que Deus ama, irmãos, não é o perfeito. É o que pode errar até, mas ele não fica no pecado. Ele se arrepende do pecado e ele pede perdão a Deus. E Davi chorou na cinza e no pó por causa do pecado que ele cometeu. Porque ele não foi um homem criado para pecar. Os servos de Deus não são criados para viver no pecado, irmãos. Nós estamos livres de pecar? Não. Mas nós não podemos viver no pecado. E Davi, então, era esse homem, né? Ele se arrependia de seus pecados. Muitos dos salmos que tem aqui foi Davi que escreveu, irmãos. Lá com a harpa, lá cantando, ó, sozinho lá no meio do mato, né? Cuidando das ovelhas e fazendo as músicas para Deus. Porque o coração dele era grato, né? Ele era alguém que se importava com a presença de Deus, né? O que aconteceu, irmãos? A arca, quando ela foi tomada pelos filisteus, e quando ela volta para Israel, a arca significava a presença de Deus em Israel. E quando ela volta, ela fica numa tenda. Ela não voltou para nenhum lugar, ela ficou dentro de uma tenda. E isso incomodou Davi, porque ele era já rei, ele tinha o palácio dele lá, né, a casa dele, mas a tenda do Senhor continuava a arca do Senhor continuava na tenda. E Davi então fala, eu tenho uma casa onde morar, mas a tenda do Senhor, a arca do Senhor não tem. Ela está numa tenda. E ele então encheu o coração dele de desejo de construir o templo do Senhor. E ele então começa a fazer as arrecadações para construir. Só que Deus deu até as medidas que queria do templo para ele. Deus mostrou certinho, olha, eu quero assim, 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 você vai precisar disso, disso e disso. Você vai precisar de tantos quilos de ouro, tantos quilos de prata, tantos quilos de bronze. Você vai fazer as bacias assim, assim, você vai fazer o altar assim. Mas não vai ser você que vai fazer, porque você derramou sangue demais. Então, seu filho vai construir. Mas quem organizou tudo, irmãos, foi Davi. Chegou num ponto que as pessoas contribuíam tanto que Davi teve que falar, chega, já deu, não precisa trazer mais nada. Já pensou, irmãos, quando nós chegarmos nesse ponto, olha, você não precisa contribuir mais, já deu, já está bom, né? Ou quando a gente sentir tristeza, quando a gente vê a casa de Deus mal acabada. Quando a gente tiver essa possibilidade de dizer, a minha casa, eu coloquei gesso, ela está apainelada, né? A Bíblia fala que são casas apaineladas. Na minha casa tem gesso. E como está a casa de Deus? Né? Davi dizia, eu tenho um palácio, mas a arca do Senhor, a presença do Senhor está lá numa tenda. E Deus, então, pode usar uma pessoa que tem o seu coração disposto na obra de Deus, para a obra de Deus. E quando ele é convocado para servir, ele serve. Se ele for convocado para construir uma parede, ele vai vir e vai ajudar a construir. Se ele for convocado... Eu não posso construir, mas a gente pode dar um dinheirinho para construir, né? Então, chegar ao ponto de Deus falar, chega, você já contribuiu bastante, né? Já pensou? Que bênção que vai ser? Eu tenho certeza, né, que Deus vai ficar muito feliz quando a igreja for desse jeito, né? Não tem mais ninguém passando fome na igreja, não tem ninguém desempregado na igreja, porque os outros irmãos socorrem. Que bênção, né? Que bênção isso. Então, esse era o homem que Deus pôde usar. Preparou tudo para o Senhor. Deus usa pessoas comuns, irmãos. Davi era comum. Ruth era comum, né? Samuel era comum. Mas Deus usou eles porque eles eram obedientes. Eles foram obedientes ao Senhor. E Deus ama a obediência, né? Deus ama quem tem um sonho, irmãos. Davi tinha um sonho, construir a casa do Senhor. Qual é o seu sonho? Deus ama quem tem um sonho. Deus ama quem ama Ele. Não, mentira.
Deus ama a todos. Mas Deus vai cuidar daquele que ama Ele, mais do que aos outros. A Bíblia diz que o sol é para todos, né? Mas os filhos de Deus é como a menina dos olhos dele. Pensa nisso. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Quem fura os seus olhos? Ninguém, né? Deus cuida da menina dos olhos dele. Deus usa quem tem ouvidos para ouvir. Tu está falando comigo, Senhor? Fala que o teu servo ouve. Fala que a tua serva ouve o que o Senhor está dizendo. Eu vou te ouvir, Deus. Eu não vou só escutar, mas eu vou te ouvir. Escutar é fácil, ouvir é outra coisa, né? Deus ama quem ama a casa de Deus. Que quando diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse Deus ama. Mas se você diz assim, eu hoje não vou não, eu estou enjoado de ir na casa de Deus. Não, Deus ama quem ama a casa dele. Esse é os que Deus vai levantar, vai usar, né? Aqueles que amam a casa de Deus. Sabe, irmãos, eu tenho uma coisa comigo, quando eu vou votar para um presbítero, ou para um diácono, a primeira coisa que eu olho é se ele ama esse lugar aqui. Porque Deus, ele ama. Senão, ele não estaria aqui. Mas como ele olha a casa de Deus? Como ele olha os irmãos? Então, na hora de você votar por uma liderança de igreja, olha como essa liderança olha a igreja. Qual é o amor que essa liderança tem na casa do Senhor? Esse vai ser o bom líder. Aquele que ama a obra de Deus, né? Porque não adianta eu ser presbítero aqui e amar a igreja lá da Cochinchina. E cada dia eu estou numa igreja diferente. Cada dia eu estou atrás de um culto diferente. O que adianta você ser um presbítero assim na casa do Senhor? Não. Quem vai aqui, ele tem que amar esse lugar. Ele tem que cuidar desse lugar. Ele tem que amar as pessoas que sentam do lado dele. Ele precisa amar o irmão que está em dificuldade. Ele precisa amar o irmão que não está com a vida correta diante de Deus. E amar, às vezes, é dizer para ele, olha, cuidado. Né? Cuidado com o caminho que você está andando. É esse que Deus levanta para ser usado na casa dele, né? Deus ama aquele que não tolera o nome dele ser escarnecido. Deus ama aquele que ama a palavra e a verdade. Hoje a gente escuta aí, a minha verdade. Irmãos, existe a minha verdade? A gente vê muito isso no mundo artístico. A minha verdade é essa. Se você observar, quantos artistas estão dizendo, a minha verdade é essa. Irmãos, não existe a minha nem a sua, existe a verdade. E se for diferente disso, é mentira. Eu não posso fabricar uma verdade. Ou ela é, ou não é. Não tem como eu fabricar uma verdade. Então, eu preciso amar a verdade. E a Bíblia diz assim, a tua palavra é a verdade. Isso aqui é a verdade, irmãos. Se isso aqui está dizendo que se eu não servir a Deus, se eu for um idólatra, eu vou para o inferno, então é verdade. Entendeu? Aqui está dizendo que se eu for um fornicador, eu vou para o inferno. A Bíblia diz que os fornicários não entrarão no reino dos céus. Então não adianta você passar a mão na cabeça e achar que Deus vai levar você nessa situação. Ou você se corrige, ou a Bíblia te condena. Não sou eu, não. A Bíblia é a verdade. Está aqui dizendo isso. E mais outras coisas. Eu poderia falar um monte de pecado que a Bíblia diz aqui, né? Que se eu não deixar deles, eu não vou entrar nos céus. Eu não vou entrar lá. Já estou quase terminando, tá? Às vezes eu me empolgo. Mas eu estou quase terminando, viu? Deus usa essas pessoas, como usou esses homens, para transformar situações. Mas corrigiu? O homem largou de pecar? Não. Não largou. Eles chegaram ali, corrigiram as situações de momento, né? Mas o homem continuou a pecar. Mas Deus, ele é tão grandioso, ele é tão amoroso, que ele resolveu esse problema. Quando ele mandou Jesus. Jesus veio, irmãos, para restaurar a ordem na nossa casa, para restaurar a ordem na nossa família. Jesus veio para restaurar todas as coisas. Porque Deus viu que podia levantar quantos homens ele quisesse. Mas de pecado
e de não servir a Deus. Mas Jesus veio com a solução para as nossas vidas. Ele veio para restaurar todas as coisas, para nos reconciliar com Deus. E o sangue dele nos reconcilia com Deus através da obra preciosa dele. Ele fez tudo o que nós precisávamos para ter essa vida eterna, né? Ele veio restaurar essa ordem espiritual, irmãos. Nós éramos desligados totalmente de Deus. E era necessário sangue de ovelhas. Era necessário sangue para remir pecados. Jesus veio e derramou o sangue dele. E hoje nós só vivemos uma vida de pecado, irmãos, se quisermos. Porque ele veio, derramou o sangue dele para que tivéssemos salvação, para restaurar a ordem espiritual. Hoje eu tenho uma ligação com o Pai. Hoje eu entro ao Santo dos Santos, não precisa de nenhum sacerdote, né, para me fazer um sacrifício por mim. Porque hoje eu entro no Santo dos Santos. Por quê? Sou boa? Não peco? Não. Porque Jesus é o único que me dá esse direito. Ele me conduz ao Pai. A Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Mediador, faz a média, irmãos. Ele faz a média entre nós e Deus. E hoje, através do sangue dele que está sobre a minha vida, sobre a sua vida, quando Deus olha de lá, ele diz assim, olha, fulano é alvo como a neve. Porque não peca? Não. Porque ele não vive com uma vida de pecado. Quando ele peca, ele se arrepende. Ele vai para o altar, ele vai pedir para Jesus purificar ele de novo. E Deus me olha hoje como a vânia branca como a neve. A Bíblia diz que os nossos pecados são lançados no profundo do abismo e Deus jamais deles se lembrará. Olha que coisa gloriosa. Eu não preciso hoje viver uma vida de sacrifícios, porque Jesus fez o sacrifício pela minha vida. Ele foi naquela cruz, ele pagou um preço por mim e por você. Ele nos restaurou à comunhão do Pai. Ele nos levou ao Pai. E hoje eu sei que se eu morrer, eu sei para onde eu vou. Porque eu confesso os meus pecados todos os dias e peço, Deus, não me deixa pecar. Estava falando com a Esther ali agora há pouco, né, Esther? Quando a gente olha para as coisas que a gente faz que causam tristeza, irmãos, eu era uma pessoa que eu sempre falava que eu tinha domínio próprio. Sempre falei isso, que eu tinha domínio próprio. Mas quando eu comecei a conviver com uma situação, que é a minha mãe com Alzheimer, eu vi que eu não tenho nada. Que tem hora que eu perco a paciência e eu não devia perder. Entende isso? Eu devia estar ali firme, mas tem hora que eu não consigo. Tá? Nós duas conversando agora há pouco. E eu vejo que eu não sou nada sem a misericórdia de Deus. Porque eu perco a paciência com uma facilidade, irmãos. Com uma rapidez. Sabe? E eu sempre achei que eu era uma pessoa que tinha os frutos do Espírito. Eu tenho domínio próprio. Não tenho coisa nenhuma, irmãos. Se Deus não tiver misericórdia da minha vida, eu não sei o que vai ser dela. Entende isso? Mas eu confesso, Senhor, eu me arrependo. Isso me causa uma tristeza no coração, irmãos. Quando eu vejo que eu extrapolei, que eu pisei na bola, eu fico triste. O Paulo sabe, né? Eu falo para ele, bem, eu estou numa tristeza porque eu não devia ter entrado nesse jogo, mas eu entro. Quando eu vejo, eu estou lá dentro, já respondendo mal. Entende? Porque eu sou pecadora, mas eu não durmo sem confessar essas coisas, sem pedir perdão a Deus todos os dias. Senhor, me dá força. Espírito Santo, me dá esse dom. Eu preciso urgentemente desse fruto do Espírito. Eu preciso do domínio próprio, eu preciso da paciência, eu preciso da longanimidade. E é o Espírito Santo que vem, né, e começa a nos ensinar e mostrar os nossos pecados, irmãos. E é a hora da gente varrer essas coisas da vida da gente, porque eu quero ir para o céu. Então, eu não posso ficar abrigando essas coisas na minha vida. Eu não posso. E quando eu erro, eu fico muito triste. Quando eu vejo que eu caí na artimanha, eu fico triste de novo, sabe? Então, e peço perdão, e me arrependo no pó, né? Onde está depositado os seus sonhos? Onde está depositada a sua fé? Onde nós estamos depositando as nossas coisas? A quem você tem ouvido? Se é que tem, porque às vezes nós não ouvimos. E quando eu falo isso, eu falo para mim, tá? Quantas vezes eu não tenho ouvido que Deus quer falar comigo? Quantas vezes eu deixo de ouvir, né? Há paz em sua vida? A Bíblia diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para roubar a tua paz. Como está teu lar? Tem paz? 'Hum? 'Hum?
A sua terra produz? É produtiva ou você vai ter que buscar na terra do inimigo? É uma terra que produz? E isso eu estou falando espiritualmente, tá? Tua terra está produzindo? Ele quer pôr ordem, irmãos, na sua vida, na minha vida. Ele quer pôr ordem. Ele quer restaurar a ordem das coisas. Ele quer restaurar a sua casa. Aquilo que está incomodando. O filho que não está te dando paz. Ou isso, ou aquilo, ou sei lá, a doença que entrou e não te deixa sobreviver, ser feliz. Ele quer pôr ordem nessas coisas. Ele quer restaurar essas coisas. É isso que Jesus quer fazer na sua família, na sua casa, na sua vida, né? E nós só temos que ouvir Deus. Deus quer pôr ordem na nossa cidade, irmãos. Mas é a igreja que é responsável pela oração. Deus quer pôr ordem na nossa nação. Mas é você que é responsável em orar pela nossa nação. Para que ela tenha ordem. Para que você tenha paz e você possa servir o Senhor com liberdade. Nós temos que orar pela nossa nação. Seja quem for que estiver lá. É a autoridade que Deus colocou e nós temos que orar por eles. Mas às vezes o meu gosto foi contrariado, né? Então eu não vou orar. Se você não orar, quem vai sofrer é você. A sua família, seus netos, seus filhos, né? Então vamos orar para Deus cumprir a vontade dele na nossa nação, no nosso estado, na nossa cidade, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. Todos os dias, irmão, defenda a tua igreja, porque é aqui que você recebe alimento. É aqui que você é alimentado na palavra. É aqui que as suas crianças são ensinadas desde pequenininho. Defenda a tua igreja e quando chegar alguém falando mal dela, repreende no nome de Jesus e manda calar a boca. Porque é aqui que você vai ser alimentado, que os seus filhos vão crescer e vão conhecer a verdade e vão conhecer a Deus. Então não deixa ninguém falar mal, não. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas falando mal da igreja, porque eu sei que Deus vai cobrar. Eu sei que Deus vai pôr a mão sobre essas pessoas. E por mais luta que tem, irmãos, eu quero desafiar você a encontrar uma igreja que não tem luta. Eu desafio você a encontrar uma igreja que não tenha lutas. Agora, onde Deus tem te alimentado, onde Deus tem te colocado, ora por esse lugar, para que tenha paz. Vamos orar? Estou terminando. Senhor Deus, nós estamos aqui nessa noite porque te amamos. Nós estamos na tua casa porque amamos a tua casa. Mas queremos te pedir agora que o Espírito Santo, que foi legado à igreja, que foi dado a nós, possa morar em nós e fazer domínio total da nossa vida. Que o Espírito Santo possa nos dar os frutos que nós precisamos. Que ele possa encontrar guarida em nossos corações e tomar o espaço que hoje, muitas vezes, o inimigo tem usado. Nos perdoa, Deus. Nós precisamos de perdão. Perdão, Senhor, porque temos fraquejado muitas vezes. Perdoa o teu povo, Pai. Perdoa essa nação, ó Deus, que não te serve como o Senhor gostaria de ser servido. Perdoa esse mundo, Pai, que jaz no maligno, que está vivendo sobre a operação do inimigo, Pai. Perdoa, perdoa e perdoa, Deus. Muitas vezes não sabemos nem o que é que está nos amarrando, mas o Senhor sabe todas as coisas. Revela ao nosso coração, Pai. Não deixa a nossa soberba tomar conta, Pai, e impedir que enxerguemos o que o Senhor quer para nós, ó Deus. Não deixa, Pai, não deixa o orgulho impedir o Senhor de falar conosco, Deus. Derrama do teu poder nessa igreja, derrama da tua unção. Traga vidas para ser salvas, Senhor. Vidas para te amar, vidas que te queiram servir, ó Deus. Traga para esse lugar, no nome poderoso de Jesus, é que oramos nessa noite. Amém. Amém.